Olá, pessoal, e é muito interessante estar aqui com vocês, é uma gratidão poder participar aqui do Canal 8 e trazer muitas novidades. Por falar em novidades, quero dar uma dica. Eu estou inaugurando um portal, um site portal, chama-se www.zoomnews.com.br. É uma revista na internet, lá você vai encontrar política, gastronomia, moda e beleza, comportamento, literatura, enfim, todo aquele rol de conhecimentos que a gente gostaria de saber. Eu gostaria muito que vocês participassem, e inclusive desse opinião, falasse o que vocês gostariam de ver lá, que essa é a nossa bússola, é a orientação. Então, anote aí, zoomnews.com.br, Neuza Leoncini. Mas hoje nós vamos falar, estou recebendo aqui entrevistada, que é a Natália Teixeira, de um assunto muito interessante, tanto para as mães como também para os pais, porque hoje em dia pai também faz às vezes da mãe. É uma maneira de você, através do site, encontrar uma orientação. Vocês vão adorar essa ideia que a doutora Natália está aqui trazendo para a gente. Tudo bem, Natália? Tudo bem, prazer. Eu brinquei com a Natália quando cheguei, que eu falei, eu não marquei entrevista com nenhuma modelo, que vocês estão vendo a beleza da Natália, né? Obrigada. Não precisa nem dizer, ela é dentista, ela não é modelo não, ela é dentista, olha que já, a criança só de olhar para ela já não vai ficar com medo. Ô, Natália, mas vamos conversar sobre o PedLine, que é de Pediatria Line. Eu gostaria, como que esse projeto começou, ele tem o apoio e foi gestado na Sociedade de Medicina, certo? Certo. E conta um pouquinho a história, como é que foi que surgiu essa ideia? O PedLine é um portal online de pediatria, com o intuito de orientar e informar os pais, também alertar sobre prevenção e também diagnóstico precoce das principais patologias infantis, da área médica, odontológica. Temos também nutricionistas e fisioterapeutas. O nosso intuito é alertar. Hoje em dia a internet está recheada de informações, mas a gente sabe que nem sempre são confiáveis. Portanto, a ideia é ter a confiabilidade e passar toda essa informação para pais, responsáveis, cuidadores, sobre a saúde infantil. É bom alertar que não se trata de uma consulta, né, Natália? Sim, é uma orientação, ou seja, o filho está doente, está com febre, a febre aumentou, o que fazer, banho quente, banho frio, né? Todas as mães caem naquele desespero inicial, então não sabe a quem recorrer, então vai, né, no PedLine para poder saber que caminho tomar, não é isso? Sim, partimos do princípio de que somos todos indivíduos, portanto precisamos de atenção individualizada. Então o site jamais tem o intuito de ser uma consulta, e sim de alertar e orientar mesmo a iniciativa dos pais a procurarem ajuda. Nós sabemos que quando uma doença é diagnosticada precocemente, as chances reais de cura são aumentadas. Portanto, o nosso intuito é esse, é levar os pais a procurarem ajuda ou também auxiliar na prevenção. Falando um pouco da minha área, a doença cárie, que é uma das doenças mais prevalentes do mundo. A sua área já é uma área específica como dentista, sim, né? Da pediatria para crianças. Para crianças, isso. E a doença cárie, por exemplo, que é uma das doenças gerais mais comuns e a doença bucal mais comum, a gente consegue prevenir com medidas simples, adequando a alimentação, realizando escovação dentária corretamente todos os dias. Então, se a gente consegue prevenir, imagina, se eu tenho essas orientações, né, no site confiáveis, é uma ferramenta muito interessante. E você, inclusive, ajuda a mãe e o pai, como que deve ser essa escovação correta, quantas vezes, dá toda essa orientação. Sim, nós orientamos de uma maneira geral, Sei. Porque como eu falei anteriormente, se tratando de indivíduos, cada um vai necessitar, principalmente de acordo com a alimentação, de uma quantidade de escovações por dia, mas basicamente alertar a necessidade da utilização da pasta com flúor. Nós orientamos com segurança a utilização da pasta fluoretada desde o primeiro dente. Basta saber a quantidade a ser utilizada, a dose correta, mas alertando, dando dicas, mas sempre ressaltando a consulta presencial. Como foi que você, Natália, entrou neste site, na participação deste programa? Porque ele é da sociedade, quer dizer, ele foi gestado na Sociedade de Medicina, né? Como é que foi que você chegou
na participação? Eu Conte cheguei... um pouquinho dessa sua história. Sim. Eu cheguei até o projeto a convite do Rogério Fortunato de Barros, que é o pediatra, que foi o idealizador do projeto, juntamente com a SMCC. Ele me convidou e eu trabalho com a parte universitária também, né, com a parte acadêmica. Eu também sou professora na São Leopoldo Mandique. Então ele me convidou para fazer parte do projeto e eu sempre gostei muito de projetos sociais, então eu acabei abraçando o projeto desde o início e estou lá até hoje. E, Natália, vocês já têm, o projeto é novo, bem recente, tem quanto tempo mais ou menos? Esse projeto tem mais ou menos uns 2 anos. Sim. Hoje nós já temos cerca de 7 mil seguidores no Facebook e temos cerca de 22 mil acessos semanais. E o nosso intuito é que cada vez mais pessoas consigam acessar, que cada vez mais essa informação chegue até as pessoas de que esse site existe e que é uma ferramenta que deve ser cada vez mais explorada, né? Já que ela é feita por profissionais tão capacitados e para você acessar o site, você tem que pagar alguma coisa? Você tem que pertencer, assim, ser sócia do site ou algo do gênero, ou ele é gratuito? De forma alguma. O site é gratuito, é um projeto social mesmo, onde todos podem visualizar, todos podem ter acesso de forma totalmente gratuita. Mas, por enquanto, ele é direcionado apenas às crianças, né? Ele é direcionado apenas às crianças, o próprio nome já diz, né, que é o Pedline. Então, ele é focado em crianças. Ele foi um projeto pioneiro, hoje até encontram-se outros, mas ele foi pioneiro falando exclusivamente de saúde infantil. Inclusive, é possível traduzir o site para outras línguas. Sei. Vocês têm essa ideia até de traduzir para outras línguas? Sim. Existe até projeto para isso? Existe. Então, por enquanto, vocês têm que viver de patrocinadores ou de apoiadores, vocês estão a campo atrás disso, né? Porque, obviamente, esse site tem um custo tecnológico, um custo que vocês teriam que bancar de qualquer forma. Sim, embora os participantes sejam todos voluntários, nós buscamos trabalhar com ética, com amor também, claro, muito amor dentro da pediatria, mas o site, de maneira geral, para ele funcionar, ele precisa de uma verba, até mesmo para a questão de marketing do site, para chegar até as pessoas, e nós contamos com patrocinadores. Você falou em voluntários, quer dizer, todos aqueles que estão dando, o médico, mesmo a dentista que está dando a informação, eles nada cobram, não é isso? Isso, o trabalho deles é absolutamente gratuito. O que vocês estão precisando é esta verba do suporte do próprio site. Isso. E vocês têm ideia de ampliação aí sobre, por exemplo, nutrição ou sobre outras coisas de bem-estar, de saúde? Há um interesse em, vamos dizer, na geriatria, por enquanto são as crianças, mas os velhos, há uma ideia de estender todo esse aconselhamento para outras idades também? A nossa ideia é estendê-lo, mas ainda dentro da área infantil. Sim. Então, nós contamos já com um nutricionista que escreve para a gente, com um fisioterapeuta, se eu não me engano, e também para a parte psicológica, né, emocional das crianças, que a gente sabe que isso tudo está muito em pauta hoje em dia, essa questão do bullying e tudo mais. Então, nós temos essa visão de expandir, mas dentro da pediatria, sempre focado em crianças. Por enquanto vocês estão com a criança. Isso, esta é o objeto do conhecimento que vocês querem transmitir para as mães do problema que ela está vivenciando. E vocês já tiveram alguma resposta assim de mães que falaram, puxa, me ajudou muito? Vocês já tiveram esse feedback desta ajuda? Sim, já tivemos o feedback. Esse feedback ele se torna um pouquinho complicado porque a gente não faz propaganda nem de profissionais, nem de clínicas. Nosso intuito não é jamais fazer propaganda, mas já recebemos sim feedback por comentários do auxílio pela ferramenta. E dentre esses comentários, já dá para você, por exemplo, perceber, você me disse que na sua área o problema da cárie é um problema que sempre está sendo levantado. Uhum. E
se a pessoa levanta para você, se a mãe está levantando para você um problema que você detectou que é cárie, mas você percebe que tem algo mais profundo, você consegue detectar que não é bem só a cárie, mas ela já está com outro problema, aquela criança? Sim, nós trabalhamos sempre de forma globalizada, né? A criança, seja adulto, ela deve ser sempre enxergada como um todo e sem dúvidas, a presença de lesão de cárie em boca, ela me indica muitas vezes que essa criança não se alimenta de uma maneira adequada. Então, a doença cárie com obesidade, por exemplo, elas estão muito relacionadas. Então, a gente consegue fazer ligação... Você disse a doença de cárie com obesidade, por quê? Porque a doença cárie está totalmente relacionada com o hábito alimentar. Então, crianças que ingerem carboidrato numa maior frequência, por isso que a gente relaciona as patologias. Você falou em obesidade, nós estamos com um problema seríssimo de obesidade no Brasil e um dos fatores é o açúcar, né? Sim, sim. E é interessante que as mães ainda não pensaram em fazer um movimento junto ao governo que estipule uma redução de açúcar nos alimentos industrializados. É algo que necessariamente precisa ser feito, já existe em vários países, redução de 20%, 30% de açúcar, porque é impossível tirar o açúcar da criança, né? Quer dizer, impossível, é muito difícil você tirar todo o açúcar da criança. Eu costumo falar que a criança ela não sente vontade do que ela não conhece. Portanto, o ideal é que até pelo menos 2 anos de idade as mães não ofereçam açúcar para as crianças e isso vai acontecer com o passar do tempo, com certeza, nas festas dos amiguinhos, na festinha infantil, na casa da avó. E é para ser utilizado desde que de uma maneira controlada. O que eu escuto muito a mãe me falar, mas o meu filho vai até a cozinha, pega o chocolate e come, mas quem comprou o chocolate e colocou lá não foi a criança. Então, partindo do pressuposto da criança, esse consumo ele tem que ser, os pais precisam fazer o controle, porque não é, o doce que a criança come na casa da avó no final de semana que vai ser prejudicial nem para a obesidade, nem para a cárie, mas sim o que acontece no dia a dia dela. E até aprender a fazer receitas em casa, em vez de utilizar aquelas 2 xícaras de chá de açúcar, usa uma só, né? Vai acostumando a criança e depois ela, em adulto, não vai sofrer tanto para se livrar, porque o açúcar, na verdade, é um vício, né? Também. Você vicia, se não tem um pedaço de chocolate, arranca os cabelos, né? Quando chega uma hora, aí vem, preciso comer um pedaço de chocolate que é para livrar do estresse. Eu acho que o açúcar é o grande vilão, né? Dessa questão da dentição, de cárie e outras doenças também de adulto que acabam surgindo em virtude disso. Então, por tudo isso, o site funciona para muita coisa, né? Sim, porque essa educação infantil vai gerar também uma proteção àquelas crianças que serão amanhã jovens e também adultos, né? Sim, os hábitos instalados na primeira infância, desde que a criança nasce até por volta dos 6 anos de idade, são os hábitos que perduram pela vida toda. Isso são dados com embasamento científico, então o nosso objetivo é pegar o mal pela raiz, né? Ou o bem, claro, sempre com orientações. Na minha área a gente trabalha muito agora com pré-natal odontológico. Poucas pessoas conhecem, mas no pré-natal odontológico a gente visa o bem-estar da gestante já focado no bebê, onde a mãe já recebe orientações a respeito da saúde do bebê antes dele nascer, então se limpa ou não a boca do bebê antes dele ter dente, a utilização de alimentos açucarados junto na mamadeira, então a gente a ingestão de açúcar até no leite para dar para a criança, né? Sim, que é uma coisa que a gente tenta colocar, né, na cabeça dos pais, dos responsáveis, para que eles evitem ao máximo. A criança, como eu já falei, ela não sente vontade do que ela não conhece, então adicionar um achocolatado, um açúcar na mamadeira de uma criança é um absurdo que pode levar a transtornos grandes. Fora que antigamente se dava até refrigerante na mamadeira, né? Era uma coisa terrível. Verdade. E também ainda sobre essa questão do açúcar, o que você acha daquelas pastas de dente que diz que existe, que ela corta um pouco os efeitos nocivos do açúcar nos dentes das crianças? Elas realmente são válidas ou é apenas um golpe de marketing? Olha, na verdade, a pasta de dente que a gente indica é a pasta com flúor, na concentração acima de 1000 ppm. Essas informações são contidas no rótulo.
Ao contrário do que algumas embalagens dizem que até os 6 anos de idade é para utilizar pasta com flúor, isso não é uma verdade. Então, para crianças, desde o primeiro dente, pasta com flúor, controlando a dose, a gente até divide de forma didática que até os 4 anos, seja na meio de 1 grão de arroz, no máximo 1 grão de arroz na quantidade, e acima dos 4, 1 grão de ervilha, mais ou menos, é bem pouquinho mesmo, porque o flúor, ele tem um benefício adicional. Então, não adianta eu ter o flúor sem eu ter o controle da dieta alimentar e sem ter a remoção mecânica. Mas uma vez que eu tenho a remoção mecânica e controle da dieta e o flúor da pasta, eu consigo prevenir consideravelmente a doença cárie. Então, tem sim esse componente que é o flúor, que ajuda no processo de remineralização salivar, auxilia no aumento de pH também, que o pH ácido, ele é crítico para a doença cárie, então tem sim o flúor. Essa questão você fala muito da doença cárie, essa questão da doença cárie, existe um fator genético nisso? Por exemplo, famílias em que eles têm já uma propensão à cárie, ou isso é lenda? Olha, isso está sendo amplamente estudado, inclusive por colegas da USP. Já foi encontrado uma enzima na saliva que pode ter um fator genético agregado. Mas, de regra, se eu não tenho placa bacteriana, e se eu não tenho ali açúcar, eu não vou ter a cárie. Então, o fator genético, ele acaba sendo um coadjuvante, mesmo que comprovado que ele existe. Sei, ele existe, mas os recursos que se tem de prevenção continuam mais importantes do que nunca, né? Sim, ficaria um diagnóstico muito caro e de difícil acesso para fazer teste em enzima salivar de todos os pacientes. Então, a gente controla o básico, que é o que funciona com todos os pacientes. Natália, qual é o endereço do site que mães e pais, avós devem acessar? www.pedline.org.br. Passem essa informação para o maior número de pessoas que vocês puderem. Lá realmente tem muita informação que vale a pena ser acessada. Sem dúvida, principalmente porque é uma informação que você vai ter, eles têm um critério para a escolha dos profissionais, é um critério muito rigoroso, não é qualquer um que possa, qualquer profissional que vai assim entrando no Pedline para poder dar informações. Eles fazem uma avaliação, a Natália estava me explicando que é uma avaliação, né, Natália? Sim. Da preparação do profissional, dos cursos que tem, da experiência que tem, porque isso é muito importante. Porque veja bem, hoje a internet ela é excelente, ótima para transmitir conhecimento, mas tem muita fake aí, tem muita informação de gente que não tem a menor gabarito, a menor experiência, não são profissionais de área e passam informação totalmente erradas, né? Sim. Então, este site é muito bem-vindo. As mães e as avós aqui agradecem. E os pais também, porque hoje em dia mãe e pai estão cuidando das crianças, dividindo essa responsabilidade, né? Eu vou chamar agora os nossos comerciais, porque eu tenho depois uma outra materinha para mostrar para vocês, que é um desfile de obra. Artes e Quartos, uma loja especializada no ambiente mais aconchegante da casa, o seu quarto. Ambientes assinados pelos mais renomados arquitetos de Campinas, decorados com o que existe de mais atual e sofisticado em quartos. Venha conhecer nossa loja conceito. Artes e Quartos, Rua Alexandre Fleming, 58, Nova Campinas. Artes e Quartos, do clássico ao contemporâneo, a sua casa no seu melhor momento. Para a ala masculina que vive reclamando que eu só mostro moda feminina, hoje a moda masculina de Dior. Para o inverno, o nosso inverno e o inverno deles que já passou. Porque vocês sabem,
Tudo começa lá nos grandes centros da moda, Nova York, Milão, Vancouver, etc., as grandes cidades. E eles de lá vêm para cá. A moda que já foi do inverno lá está chegando aqui. Então vejo o desfile Dior e a ala masculina, eu espero que goste. Tem da vanguarda até os conservadores. Thank you.